hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial de Saúde para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo. Vamos saber hoje a importância do não uso do cigarro, seja ele de que forma for. Estou recebendo aqui no estúdio o doutor Rodolfo Bacelar, ele é pneumologista, conversa com a gente a partir de agora. Doutor Rodolfo, bom dia, bem-vindo à Band News. Bom dia. E é muito importante, de fato, a gente estar aqui conversando sobre o cigarro, ou sobre os males que ele causa, né? A gente vê hoje, como foi comentado antes, que uma nova geração que não lida ou não lidou com as consequências da normalização do fumar, hoje ela se expõe ao cigarro eletrônico e cai na mesma conversa. A primeira pergunta é exatamente sobre o cigarro eletrônico, essa porcaria que estão fumando agora, que é o tal do pendrive. Minha pergunta é, o que é mais ofensivo? Porque muita gente acha que é porque o cigarro eletrônico ele é menos ofensivo. O que é mais ofensivo? O cigarro normal, o cigarro eletrônico? Os dois são igualmente ofensivos? São igualmente ofensivos. De fato, a gente não pode negar que o cigarro eletrônico ele tem menos substâncias que são danosas à saúde. Isso seria leviano da nossa parte dizer que não tem. De fato, ele tem menos substâncias. Porém, a forma de consumo, a popularização, a ausência de um estigma também que o cigarro tradicional tem, faz com que os jovens, ao consumir o cigarro eletrônico, eles consumam em quantidade muito maior. Então essa coisa do malefício se equipara, porque ele fuma muito mais do que o outro. Aí também tem a situação de que a forma de consumo do cigarro eletrônico faz com que a nicotina chegue mais rápido no cérebro. Isso faz com que os jovens se viciem mais facilmente também. A gente tem que falar, e a população precisa saber, que a nicotina é uma substância que causa vício e ela é tão potente em viciar como substâncias que são ilícitas, como por exemplo a cocaína. Doutor Rodolfo, eu já li algumas coisas a respeito, até quando eu estava introduzindo o tema, falei que causa até mais mal o cigarro eletrônico, porque eu li em algumas matérias que há uns cristais que são depositados no pulmão e que há pessoas, há jovens principalmente, porque é mais um modismo entre os jovens, que eles estão tendo por pulmão perfurado até. Isso realmente procede ou é exagero? Acontece essa cristalização? O que existe, na verdade, a depender da essência que se consome, é a formação de algumas partículas sólidas lá no pulmão, de fato. É uma forma de ilustrar para a população que essa cristalização, mas isso também acontece com o consumo de outras fumaças, exposições ocupacionais também, e isso de fato leva a um problema que pode levar à perfuração dos pulmões e levar ao que a gente chama de pneumotórax, que é o acúmulo do ar entre o pulmão e a caixa torácica. A gente lida com outro problema em relação ao cigarro eletrônico, que é a situação de que essas essências elas não são padronizadas, logo existem essências que não passam por qualquer controle de qualidade e existem substâncias que ninguém sabe o que está sendo consumido. No final das contas, a juventude está botando uma porcaria que não sabe nem o que é para dentro. Não sabe nem o que é, afinal de contas não é legalizado pela Anvisa. Todo cigarro eletrônico no Brasil é ilegal, por princípio. Ele não pode entrar no Brasil, ele não pode ser comercializado, então não tem como ter uma padronização. A maioria desses materiais que são consumidos são importados, ninguém sabe de onde ao certo, ninguém sabe como foi feito essa essência e está sendo consumida. Agora, todo mundo sabe onde vende, todo mundo sabe onde encontra, né? E estão vendendo livremente. Tinha uma loja que foi fechada pela polícia, mas era uma loja no centro comercial que tinha um estoque gigante e fazia propaganda na internet, mesmo sendo proibido. O cara não precisa passar, o cara não tem muito trabalho. O camarada que quiser procurar essa porcaria, ele encontra facilmente. Seja em lojas físicas, seja no meio da rua, como eu já vi a venda no meio da rua, ou na internet. Não precisa nem tão longe. Não precisa nem tão longe. O cigarro eletrônico hoje ele está presente onde o jovem está. É uma estratégia, inclusive, da indústria do cigarro eletrônico, que é a mesma do cigarro tradicional. Os donos do cigarro tradicional são os mesmos fabricantes do cigarro eletrônico. É o que a gente chama hoje, e a pneumologia tende a chamar hoje, em vez de falar de tabagismo, a gente vai começar a falar sobre nicotinismo. A gente abrange melhor essa situação, que é manter todo mundo viciado em nicotina. Hoje o cigarro eletrônico está na porta das festas, na porta dos restaurantes que tem maior público jovem. Então, essas pessoas estão consumindo cigarro eletrônico porque é de fácil acesso, apesar de proibido. Quais são os principais males à saúde que o cigarro, a nicotina, melhor dizendo, a nicotina e as outras substâncias presentes no cigarro causam ao organismo humano?
né? A nicotina é uma das substâncias, então São quantas, desculpa, só um parênteses rápido, são quantas substâncias que você encontra dentro do cigarro comum? a gente já conseguiu, a ciência conseguiu documentar mais de 1000 substâncias que são derivadas da queima do tabaco. 1000 substâncias. Então, essas Exato. 1000 substâncias devem fazer uma loucura. Exato. Tem de tudo, no final das contas. Tem desde a nicotina, que é a substância que é aditiva. A gente encontra até metais pesados, por exemplo, chumbo, cádmio, níquel, formaldeído. É uma coisa que, assim, a população, ao colocar um cigarro eletrônico na boca, um cigarro... é a substância que é usada, por exemplo, no formol. É o formol. Tá. Então, Pera, vamos com calma então. Então quer dizer que tem formol dentro do cigarro, isso. tem chumbo dentro do cigarro. Cádmio. No cigarro eletrônico, sim. Tá, mas e no cigarro? Eu falo, No cigarro tradicional, a gente vai encontrar nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas também, dentre várias outras. A gente passaria o dia todo elencando essas substâncias. Mas dos males à saúde, a gente elenca 3 principais focos de acometimento, que é as doenças cardiovasculares. Então, fumar aumenta o risco de infarto, de AVC, de ter uma arritmia, morte súbita, que é aquela pessoa que subitamente tem uma parada cardíaca e não volta dessa parada. Aumenta a chance de doenças respiratórias, assim seria o mais óbvio. Então, você ter asma piorada, você desenvolver uma doença relacionada ao cigarro, que é o DPOC, a bronquite e enfisema pulmonar, fibrose pulmonar. O cigarro eletrônico causa uma inflamação tão intensa que é a chamada EVALI, que motiva inclusive transplante de pulmão. E também tem o câncer. Então esses são os 3 principais focos. O câncer de pulmão, o mais letal de todos eles. Hoje uma pessoa com câncer de pulmão tem uma sobrevida semelhante a um câncer de pâncreas na década de 40. Que é quanto tempo? E aí a gente nunca consegue estimar de fato o tempo de vida, porque graças assim, a um avanço da ciência a gente tem melhorado esse tratamento. Mas em média tem sido quanto? Historicamente, a média tem sido quanto? Historicamente, a sobrevida do câncer de pulmão chega a 2 anos, num caso mais grave. Mas é muito curto, né? É Exato. muito curto. É E a muito gente lembra, curto. inclusive, toda vez que eu falo de câncer de pulmão, eu me lembro de Nelma Figueiredo, que nunca fumou na Nunca vida, fumou na vida. mas que foi acometida por câncer de pulmão. Também acontece isso, né? Acontece. Existem pessoas que têm câncer porque o câncer é uma doença genética, de fato. Então, mutações genéticas vão levar ao adoecimento. Mas o mais comum dentro do câncer de pulmão é, de fato, ter alguma exposição. Seja você fumar, e o cigarro também é uma doença social. Então, conviver com fumantes adoece Pronto, eu queria também. chegar aí na Então, questão o do- tabagismo passivo é um fumante problema. passivo, né? Que tipo de problema? Vamos dizer que tenha uma criança que convive com o pai ou a mãe que é fumante. Essa criança pode ter problemas de saúde? Pode sim. Desde a vida intraútero até o convívio com o fumante. Então, crianças que são filhas ou filhos de mães que fumaram durante a gestação têm mais baixo peso a nascer, elas têm maior risco de precisar de uma UTI neonatal, complicações do parto, elas vão ter doenças respiratórias durante a vida, doenças cardíacas também. As crianças que convivem com pessoas fumantes da mesma forma. O tabagista passivo ele tem as mesmas doenças do tabagismo ativo. A pessoa que fuma Na não mesma filtra. intensidade, doutor? Na mesma intensidade a depender da exposição. Isso varia muito em relação à exposição. Não é que o fumante ele filtra e dá uma substância ou dá uma fumaça de menor risco para quem não fuma. A depender da carga, a depender da convivência, a depender de circulação, inclusive do ambiente em que eles dividem, isso pode motivar doença igual. O problema, só falando um ponto que realmente me despertou aqui uma questão. O problema do fumante passivo está na fumaça que o fumante ativo expele, né? Quando ele puxa e solta, né? Que eu acho que esse é o processo de filtragem que o senhor se refere, não sei, tô falando como leigo. Ou é a fumacinha que sai do cigarro também? Ou são os dois? Os dois, no final das contas, os dois. Tanto a baforada como o que é eliminado em relação à queima do tabaco. Então isso de fato vai acometer o tabagista passivo. Agora, doutor, a gente vê muita as pessoas dizendo que quem largou o cigarro, que relatou muita dificuldade em abandonar o vício, e a gente vê muita gente que quer abandonar o vício e que não consegue, né? Eu queria que o senhor falasse exatamente sobre isso, essas dificuldades que as pessoas têm de se livrar e de abandonar o uso do cigarro, que não é uma coisa simples, doutor. Não é uma coisa simples. A gente está falando da substância mais aditiva, uma das substâncias mais aditivas conhecidas pela saúde, pelas ciências da saúde, que é a nicotina. Tanto que por isso que não é fácil parar de fumar. A gente sabe que é um caminho árduo e no contato com as pessoas que desejam parar de fumar, a primeira informação que a gente deve deixar é essa.
É um caminho tortuoso, a gente vai enfrentar dificuldades, é normal ter recaídas. Um tabagista, para parar de fumar, ele habitualmente tenta de 5 a 7 vezes, mas tem sucesso. Fazendo de maneira acompanhada com um profissional, fazendo um segmento adequado, tendo um suporte psicológico também para que lide com as dificuldades do parar de fumar, essas pessoas têm sucesso sim. Muita gente fala e a gente vê nesses programas, ouvia, não sei se ainda vê, nesses programas femininos de tarde, não sei se ainda vê, mas gente vendendo adesivo. Não sei Remédio mesmo, remédios, tem umas soluções. umas soluções milagrosas, uns remédios, uns adesivos que você gruda no corpo e para de fumar. Isso funciona, doutor? Funciona, dependendo do adesivo, sim. A gente tem que entender quais são esses adesivos de fato que estão sendo vendidos, porque a indústria do parar de fumar tem tanto que tem evidência científica como coisas que sequer fazem sentido. Dentro do tratamento para parar de fumar, um dos adesivos que a gente usa são os adesivos de nicotina. Eu vou dar ao paciente a nicotina que causa vício, eu vou desmamando essas doses de nicotina, sem os outros efeitos daquela fumaça que é mais tóxica do cigarro. Então é sim, de fato, um tratamento. A nicotina por si só, ela não é tão agressiva. A agressividade, pelo que eu estou entendendo, a agressividade é com as outras substâncias. Então você dando só a nicotina, que é o que causa o vício, você não ofende o paciente se recupera. Essa linha, eu tô certo nisso aí? De certa forma, sim. A nicotina isolada, ela tem seu risco também. Uhum. A nicotina, de maneira isolada, ela tem a propriedade de endurecer as artérias. Então, isso pode levar a um adoecimento cardíaco também. É uma outra coisa que a gente reforça no contexto do discurso do cigarro eletrônico, porque muita gente usa achando, porque não é verdade, que só tem nicotina. Se só tivesse... E aí é o problema, assim. Exato. Se só tivesse nicotina, ainda assim causaria mal. Nesse tratamento que a gente faz de reposição de nicotina é por uma dose controlada, sabendo que vai existir uma liberação lenta. É aí onde entra aquela velha frase que a gente já usou aqui várias vezes. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Isso. Exato. E a gente programa um término de tratamento. Não é que o paciente vai ficar pro resto da vida usando os adesivos. Ele tem um período em que ele vai poder usar esses adesivos. E aí a gente vai diminuindo essa dose progressivamente para que ele, junto com o acompanhamento médico, com o acompanhamento psicológico, ele consiga parar de fumar. Cláudia Carvalho. Dizem Faz o que seguinte, você vai deixar a pergunta pro doutor responder, que agora que eu tô vendo são 10h20. Eu vou fazer duas perguntas polêmicas. Uma delas é sobre a lógica dos alcoólicos anônimos, que dizem que o alcoólatra, ele não pode nunca mais dar o primeiro gole. Eu queria saber se Inclusive a pessoa... é o lema, né? Evite o primeiro gole. A pessoa que deixa de fumar, ela tem que evitar também o primeiro trago. E a outra pergunta, acho que é mais polêmica do que a primeira, que tem umas pessoas que fazem uso recreativo da maconha que dizem que a maconha não faz mal à saúde. Isso é verdade? Não, isso não é verdade. Até, assim, se a gente pegar a origem do tabaco, a origem de tabaco e maconha são semelhantes. As duas são plantas naturais que eram cultivadas na América Central, norte da América do Sul. E essas plantas, o tabaco, era utilizado na ritualística dos povos originários como algo relacionado à religião, algo relacionado também a um cuidado medicinal. Isso é levado para a Europa e depois é consumido nas grandes navegações. Essa é a origem do tabaco. A mesma coisa acontece com a maconha. É diferente falar de maconha, o fumo da maconha, é diferente falar de maconha medicinal. Aí a gente estaria falando do canabidiol, THC e substâncias que têm de fato benefício. Tô falando do fumo, Mas o fumo faz mal. Qualquer substância fumada pode fazer mal, sim. Qualquer fumaça inalada, qualquer poeira, qualquer pó que é inalado, ele é agressivo aos pulmões e pode gerar mal, de fato. Eu lembrei da outra pergunta. Os ouvintes também estão lembrando aqui. Eu fui no YouTube para buscar a relação dos slogans, né? Primeiro gole dos alcoólicos anônimos e o primeiro trago do... O fumante deve também evitar o primeiro trago. O ideal é que sim. O ideal é que ele evite depois de cessar o tabagismo. A gente entende durante o acompanhamento do paciente tabagista que ele é considerado como aquela pessoa que parou de fumar depois de 1 ano sem voltar ao hábito. E é até importante que a gente esclareça para as pessoas que desejam parar de fumar que é normal as recaídas acontecerem durante o acompanhamento. O que a gente não pode é desistir do tratamento por causa de uma recaída. Em a recaída acontecendo, a gente precisa avaliar o que causou essa recaída. Muitas vezes é o contexto social, é aquela ligação com o consumo do café, uma situação de ansiedade maior que aquela pessoa viveu, resolver o gatilho da recaída e assim seguir depois com o tratamento. Por que tem essa relação entre o café e o cigarro?
Porque as duas têm ação no sistema nervoso central e uma ação de recompensa. Então são substâncias que ambas causam prazer. E aí, através da Café é muito melhor que cigarro. Isso. E através da ritualística também existe uma associação de uma positividade, de uma correlação de associação. Então a pessoa fuma, tem o prazer de fumar, ela bebe o café ao mesmo tempo pela ritualística e ela associa o prazer nas duas coisas. Então quando sente o cheiro do café, lembra logo do cigarro. Por isso que não precisa nem consumir a cafeína, a substância, para ter o desejo de fumar, por causa dessa associação positiva. É algo que, por exemplo, a gente vê muito popularizado com aquela história do ratinho. Ratinho que vai lá, toma um choque e ele aprende que ele deve ou não fazer alguma coisa. Ele cria essa associação, ele condiciona. E isso, de fato, acontece com o fumante. Ouvintes aqui mandando mensagem, Jonas Taxista, dizendo o seguinte: bom dia, tenho certeza de que para você parar de fumar é fazer como eu fiz. Parei de uma vez, é só você dizer, a partir de hoje não fumo mais, como eu fiz em 2006. Não coloquei um cigarro na boca nem por brincadeira, acho que é o único tratamento. Eu acho até... Com minha mãe aconteceu algo semelhante. Minha mãe, na juventude, isso ela me conta, ela na juventude fumava, e fumava bastante. Quando ela descobriu que estava grávida de mim, sou mais velho, quando ela descobriu que estava grávida de mim, ela parou de fumar e parou mesmo. E parou mesmo. Voltou depois de velha, mas depois parou de novo, porque, enfim, viu que não tinha a mesma graça do começo. Mas não é padrão, né? A gente tem que olhar para... Se a gente olhar para nossa mão, a gente vê que os 5 dedos da mão são todos diferentes. Isso quer dizer que nós, seres humanos, somos diferentes e agimos de forma diferente, né, doutor? Exato. E isso é até um problema quando a gente vai lidar com a população de tabagistas. Porque existe muito estigma em relação ao cigarro. As exceções são essas pessoas que param de fumar de maneira abrupta. E existe um fator motivador muito grande, como, por exemplo, o nascimento de um filho... fez um exame, encontrou alguma alteração e essa alteração foi o motivador, mas essas pessoas são as exceções. A regra é ter dificuldade para parar de fumar. E as exceções acabam sendo um problema, porque estigmatiza demais o paciente que tem dificuldade de parar. É aquela coisa de a gente olhar hoje nas redes sociais, uma pessoa que tem um corpo bem definido, tudo, e tá vendo? É só fazer o que eu faço. E nem sempre é fácil. Eu ouço muito isso, eu sou gordinho e vivo nessa sanfona, né? Emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. E o pessoal, é só fechar a boca que não é bem assim. Não é. Não é bem assim. Exato. Ninguém é gordo porque quer, ninguém é fumante inveterado porque quer. E aí vem depois disso, que é o seguinte, não, você não fuma porque você não tem compromisso, você não cuida da sua saúde, aí acontece o extremo das pessoas até relatarem, fulano não tem vergonha na cara e continua fumando. Isso estigmatiza demais o tabagista, que no final das contas é uma pessoa com um problema de saúde. É uma pessoa viciada em nicotina. Deixa eu lhe perguntar também sobre um outro tipo de consumo, né, de fumo, que é o narguilé. Também é muito comum entre os jovens e tem esse discurso, mas não é tão ruim quanto o cigarro. É bem pior. Sério? É muito ruim. Se a gente levar em consideração 20 a 30 minutos de consumo de narguilé, a gente está falando de 40 a 100 cigarros tradicionais. O que é que tem naquilo ali, hein, doutor? Tem, no final das contas, o narguilé ele é uma coisa muito cultural dos povos árabes. Então, é a coisa do pós-refeição, as pessoas sentarem, se reunirem ao redor do pipe, do narguilé de fato, e fazerem um consumo do tabaco. Existem essências que são colocadas também para trazer sabores, cheiros diferentes, mas é tabaco da mesma forma. Então é uma forma de consumir o tabaco de uma maneira diferente, com um contexto de socialização, porque no final das contas existe muito também uma ritualística em relação ao cigarro, que é as pessoas que saem para fumar juntas, as pessoas que sentam para fumar o narguilé também. Isso é um problema quando a gente lida com a cessação do tabagismo. Antes dessa nova onda agora do cigarro eletrônico, o Brasil, pelo menos eu tinha lido algumas matérias falando sobre os grandes avanços que o Brasil tinha conseguido na diminuição do número de fumantes, com sucessivas campanhas de desestímulo, né, ao consumo dos cigarros. E isso, eu não sei se já tem estatísticas sobre o quadro atual, mas a gente pode ainda comemorar isso ou esse quadro mudou? A gente pode comemorar de fato, mas a gente precisa acender um alerta, um sinal de preocupação existe. O que acontece no Brasil é que o Brasil foi um dos principais países a encabeçar uma estratégia de cessação populacional, que a OMS chamou de estratégia M-Power, que basicamente é monitorar, ter estatísticas acerca dos fumantes, promover campanhas mostrando que o cigarro faz mal,
aumentar o preço do cigarro. O cigarro, por lei no Brasil, ele tem que aumentar de valor com a elevação do salário mínimo, para que ele nunca torne-se acessível. Existe uma outra situação também, que é a oferta de tratamento na rede pública de saúde, e também as campanhas que a gente vê em relação às caixas, que não são padronizadas, ou na verdade não são de marca, existe uma padronização com aquelas imagens que mostram os malefícios do cigarro. Tem a carga tributária também, que é uma das mais elevadas. Exato. Um dos mais caros, o imposto mais caro é o imposto sobre o cigarro. Exato. Isso na questão do preço E também. ainda tem aquelas fotografias, né, na caixa mostrando situações horripilantes, mas ainda assim a pessoa tem gente que escolhe, né? Eu não Isso. quero essa aqui não, eu quero essa outra que é menos ruim. E tem a Eu não quero que dá câncer, não, eu quero que cause impotência. Pronto, Exato. E tem a situação também de ter os ambientes livres de tabaco. Então, é proibido fumar nesse local. Isso faz as pessoas também pararem de fumar. A gente no Brasil saiu da década de 60, onde não é que a gente normalizou o cigarro, mas era o normal fumar. Mais da metade da Tinha população propaganda brasileira. na televisão, Era né? chique fumar, era sinônimo Isso. de juventude, de vivacidade. É Aquele incrível. cara da Marlboro, né? O cowboy. O cowboy da Marlboro, que fazia o comercial e todo mundo queria ser o cowboy da Marlboro, aquele cara morreu lascado, né? Isso. De tanto fumar ali, né? E também Exato. essa questão comportamental, ela é bem interessante porque as novelas da época mostravam justamente isso, que era elegante fumar. Verdade. E eu lembro de uma campanha do Ministério da Saúde que trazia justamente, era um homem e uma mulher com uma caracterização muito brega, que dizia que fumar era brega, né? Para desestimular justamente esse conceito de que era elegante fazer uso de tabaco. Isso. E a gente saiu disso, na década de 60 ter mais da metade da população tabagista, para na década de 80 ter 30% da população aproximadamente. E aí, com uma força maior de uma campanha antitabágica, a gente hoje no Brasil tem por volta de 10% da população adulta fumando. A gente tem dados que são alarmantes em relação ao cigarro eletrônico. E esses dados não vêm da gente. Vem de um país que teve sucesso da mesma forma que a gente teve nessa estratégia populacional, que foi a Nova Zelândia e a Austrália, esse binômio, né? Que a gente acaba não considerando os dois como países separados nesse contexto, por mais que tenham governos diferentes, são uma cultura muito próxima. E na Nova Zelândia hoje, o nicotinismo, esse consumo do cigarro eletrônico e do cigarro tradicional, em 2022 voltou aos níveis de 2005, ou seja, a gente tem mais de 15 anos de regressão dessas estratégias, só por causa do cigarro eletrônico. A gente vai regredir em décadas, provavelmente, por causa desse cigarro eletrônico. A gente está vendo que os jovens estão saindo do cigarro eletrônico para o cigarro tradicional. Isso é tudo um objetivo de indústria, para manter as pessoas, de fato, viciadas na nicotina. O ouvinte Rafael, ele é motorista de aplicativo, participa sempre com a gente aqui. Ele mandou um relato interessante. Eu queria que o doutor ouvisse e comentar. Nós já comentamos sobre o que ele vai falar, mas eu acho bom que a gente tenha um caso prático e concreto do que a gente já comentou aqui no passado. Vamos lá. Cacá e Cláudia, bom dia. Eu é Rafael, motorista de aplicativo. Eu faço 22 anos que deixei de fumar. Quando eu disse que não queria mais, eu parei de fumar. Eu tenho um irmão que ele fuma muito. A mulher dele nunca fumou, mas em compensação, ela está com problema no pulmão, com a tosse seca e com falta de ar. Tudo através de um cigarro. Ela nunca fumou, mas convive com ele e está prejudicando muito ela agora. Doutor Rodolfo. Isso é verdade. A gente tem um Um grande caso problema. concreto aqui agora. Aí, quando a gente vai lidar com o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que as pessoas conhecem como aquela bronquite do fumante, o enfisema pulmonar, que nos casos mais graves, inclusive, deixa a pessoa precisando daquele oxigênio contínuo, 1/3 dessas pessoas nunca fumaram. Nunca colocaram um cigarro na boca. Estou recebendo aqui uma mensagem também de uma ouvinte nossa, Marlene Zácara. Ela disse que o marido dela morreu com câncer na garganta por ser um fumante desde jovem. Ele, aos 57 anos, ele resolveu deixar, mas aí já era tarde e a doença já estava muito Eu evoluída. estava exatamente com uma pergunta sobre nessa questão na mente. As pessoas que param de fumar, né? A gente tem imagens, a gente vê as imagens de um fumante, do pulmão de um fumante, cheio de manchas pretas, um pulmão sujo, e um pulmão de uma pessoa que nunca fumou na vida. Quando a pessoa para de fumar, o pulmão ele fica limpo, ele se limpa, doutor? Ou é mito? Não, existe uma redução do risco de adoecimento com o parar de fumar. É um dos objetivos, de fato, da gente insistir tanto para que as pessoas parem. Estima-se que em 15 anos esses números vão atingir os valores mínimos. Isso não significa dizer que uma pessoa que parou de fumar
ela está isenta dos riscos. Para o resto da vida ela vai ter risco. Nunca uma pessoa Vão ter mais riscos do que uma pessoa que nunca fumou. Ela vai ter mais riscos. Vai ter mais riscos do que uma pessoa, independente de se parar de fumar. O pulmão não se limpa. Isso. Não é autolimpante. Não. Tá. Ela sempre vai ter esse risco aumentado. O que vai acontecer é que o risco dela vai ser, comparativamente com uma pessoa que ainda fuma, muito menor. Por isso que a gente insiste que as pessoas, quando fumam, parem de fumar, para a gente diminuir essa questão, mas que se elas, que a gente precisa informar também é que o ideal é que elas nunca comecem a fumar. Por isso que a gente precisa trazer essa informação principalmente para essa população jovem que está agora exposta ao cigarro eletrônico, achando que não faz mal nenhum, e de fato eles vão colher o preço disso, os frutos, infelizmente, esses frutos negativos no futuro. A rede pública de saúde, que tipo de suporte oferece para quem quer deixar de fumar ou também para quem já adoeceu por causa do fumo? Isso. Na rede pública de saúde, a gente tem, inclusive, como estratégia do SUS, a disponibilidade de centros de tratamento para cessação do tabagismo. Aqui em João Pessoa, por exemplo, em Jaguaribe, funciona um centro de referência nesse contexto, que oferece tanto tratamento medicamentoso como suporte psicológico, com as terapias cognitivas, sejam elas individuais ou em grupo. Então, as pessoas que desejam parar de fumar, elas podem procurar as unidades básicas de saúde e depois elas vão ser encaminhadas para os centros de referência. E o tratamento é de fato fornecido pelo SUS. Nas próprias caixas de cigarro tem um número que a pessoa pode ligar para se informar sobre isso, sobre o local em que ela pode procurar auxílio. Em relação ao suporte de atendimento aos fumantes, a gente lida ainda com um grande problema, que é a baixa disponibilidade de especialistas para as pessoas que têm os problemas relacionados ao tabaco. A pneumologia ainda se encarece de uma maior estrutura, de fato. Mas existem sim centros de referência, como por exemplo o Hospital Universitário Lauro Vanderlei e outros serviços que fornecem atendimento em pneumologia, que podem cuidar das pessoas que têm os problemas relacionados ao tabaco. Para arrematar essa nossa conversa com o Dr. Rodolfo Bacelar, se nada do que a gente falou aqui lhe convenceu, eu tenho alguns números aqui que são interessantes a gente trazer. Dados do INCA de 2021 apontam que o câncer de pulmão, por exemplo, tem como principais fatores de risco o tabagismo ativo e passivo. No Brasil, estimaram-se cerca de 2021, 17.760 novos casos de câncer pulmonar em homens e 12.440 em mulheres. Em comparação aos não fumantes, é estimado um risco 23 vezes maior de desenvolver câncer de pulmão para homens fumantes e 13 vezes mais em mulheres. Isso. E ainda tem um dado que é bem relevante. Quando a gente fala do cigarro, é o único produto legalizado que mata metade dos usuários. 50% das pessoas que têm contato com o cigarro, elas vão adoecer e vão falecer de problemas de saúde relacionados a ele. Não existe nenhum outro produto que é comercializado que tenha essa taxa de letalidade. A gente espera que com essa conversa, essa nossa entrevista, a gente tenha sensibilizado você que ainda fuma, seja cigarro, seja narguilé, seja cigarro eletrônico, cachimbo, charuto, o que tiver, né, que você pare, perceba o quanto você está fazendo mal a você e a quem você ama, a quem está ao seu redor. E quem pensa em fazer uso do cigarro, que não faça. Não faça. Porque é melhor você resistir, é mais fácil, na verdade, você resistir ao ímpeto de começar do que depois de começar você conseguir largar. Não, um testemunho pessoal, quando completei 18 anos de idade, isso faz alguns dias, semana retrasada, quando completei 18 anos de idade, eu me achando o maior de idade, né, me achando o independente, eu fui e comprei uma carteira de cigarro escondido. Fumei o primeiro cigarro. Eu digo, não, agora eu sou adulto, vou fumar. Aí fumei. Quando eu fumei o primeiro cigarro, eu já tive aquela decepção, né? Que porcaria é isso aqui? O que é isso? Aí eu fumei o segundo, pra confirmar. Quando eu fumei o segundo, meu amigo, eu nem terminei. Eu apaguei o cigarro, joguei a carteira de cigarro com 18 cigarros só. Acabou. Nunca mais na minha vida botei um cigarro na minha boca. É horrível. Eu acho que a pior coisa que eu já ingeri na minha vida foi cigarro. É terrível. Depois de banana é cigarro. A banana é muito bom, cara. Eu odeio banana, assim como eu odeio cigarro. Mas é isso. Fica aqui o nossa ajuda, o nosso apelo para que você que ainda fuma, largue esse negócio o quanto antes. Dr. Rodolfo Bacelar, pneumologista,
muito obrigado pela sua entrevista, pela aula que o senhor deu aqui pra gente hoje, aqui na Manaíra Band News FM. Até a próxima oportunidade, doutor. Até a próxima. Eu quero que o senhor receba aí das mãos da nossa querida Joyce Rausch, da nossa Oh. canequinha. Estamos muito comemorando obrigado. 7 anos, comemoramos 7 anos lá no último dia 2. A gente está entregando a todos os nossos entrevistados aqui. Muito obrigado. Agradeço demais. Muito obrigado.